Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Qual é a importância de você analisar suas próprias partidas, né? É muito. Eu trouxe um exemplo aqui onde eu tô jogando contra um jogador norte-americano aqui no chess.com e a gente vai ver que interessante que aconteceu uma evolução aqui de uma coisa que eu jogava e eu vou mostrar pra vocês a importância da gente sempre estar olhando as nossas próprias partidas, né? E antes eu quero dizer aqui das boas novidades que o nosso aplicativo Xadrez Brasil já contratamos UX e UI, tá bom? Então a gente já vai começar a criar a forma aí de como vai ser o app iOS e Android para treinamento de xadrez. Tô ansioso, tô com frio na barriga aí, quero agradecer os apoiadores aí, graças a vocês tudo isso tá sendo possível, tá bom? Vou mantendo vocês informados aí sobre o andamento do UX e UI, que é a primeira fase aqui do nosso aplicativo, do nosso projeto. Muito bem, aqui e você pode participar ainda, tá bom? Aproveita que ainda dá tempo de você também fazer parte, aproveitar aí os benefícios exclusivos, link na descrição e o QR Code aqui, tá bom? Muito bem, a gente tem aqui o Sienkiewicz, jogador aqui, tem um nome de sérvio, tem um nome, sei lá, croata, mas é norte-americano. Ele abriu aqui a partida com o peão dama, eu respondi aqui com D5 e ele veio pro gambito da dama. E às vezes eu gosto de recusar, às vezes eu gosto de aceitar, às vezes eu gosto de jogar uma eslava, às vezes eu vou pro recusado, às vezes eu gosto de tomar. Então aqui eu resolvi dessa vez que eu ia tomar. Aqui ele seguiu com E4, e aqui eu me lembrei de algumas variantes muito ardidas, com B5, né? B5 é uma variante extremamente ardida. E aqui eu me lembrei do grande mestre André Diamante, ele sempre fala, ó, contra E4 é E5, né? Então vambora, joguei aqui o meu E5, ele seguiu com o melhor lance da posição, o fino, cavalo F3, desenvolvendo peça e atacando meu peão central. Aqui eu tomei e ele jogou o bispo por C4. No momento eu tenho um peão a mais, eu aceitei o gambito dele, mas o meu peão central aqui é frágil. E eu já joguei essa posição algumas vezes, é isso que eu queria contar pra vocês, né? E eu me lembro sempre que começa a existir uma pressão enorme aqui em B7, em F7, as peças vêm chegando e é muito difícil de segurar esse ataque todo, né? Então, e recentemente eu joguei aqui esse lance bispo E6, né, com a ideia de evitar realmente esses ataques todos, e aqui ele trocou e seguiu com dama B3 na partida, e ele atacou agora aqui em B7, atacou aqui em E6, e eu me lembro que na partida eu deixei ele tomar os dois peões, joguei com o cavalo C6, pensei se ele tomar aqui em E6 não tem nenhum problema, porque eu vou cobrir e aqui essa posição não tenho nenhum problema, nenhum perigo, mas o problema é que depois de cavalo C6 ele jogou dama por B7, eu fui ainda para uma ideia interessante com o cavalo B4, uma partida bem arriscada já, e é onde tudo pode acontecer, né? E aqui então o meu cavalo fica fazendo um teto, em algumas linhas eu posso tentar prender a dama dele, eu também fico fazendo pressão aqui em C2, é uma variante interessante, mas aqui ele me fez roque, e aí eu tomei um susto, porque eu vi que minha posição era complicada, eu não tinha desenvolvido nada, meus peões não são os melhores peões do mundo, eu tenho um cavalo avançado que não tá ameaçando tanta coisa, e aí eu falei, pelo menos eu vou levar a torre, e quando eu joguei isso eu já abandonei, porque veio dama C6, né, e meu cavalo caiu, então realmente foi um desastre. E quando a gente perde, assim, 10 lances, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar e ver, falar assim, peraí, eu não quero perder de novo em 10 lances, não quero cometer o mesmo erro novamente, né. Eu não vou dizer que o meu erro foi o cavalo, esse foi o estopim, né, foi a gota d'água, né. Mas eu já tava me sentindo mal aqui. Então, tudo isso para dizer que nessa posição, né, depois eu voltei, estudei e vi que o melhor lance é desenvolver primeiro o cavalo. E aí, claro que eu estudei, vai vir dama B3, dito e feito, né? Pressiona lá em F7, pressiona aqui em B7. E como jogar contra isso? Se você já jogou nessa posição, essa posição é bem comum. Aqui você joga bispo E6, olha só, legal, né? Foi o que eu joguei aqui na partida, eu já estava preparado. Depois de ter apanhado, a gente tem que tirar algum aprendizado, não é isso? Então aqui veio o bispo toma, peão toma, e ele seguiu com dama por E7, dama por E6 e eu cobri com dama E7. E eu não tenho nenhum problema na posição, eu devolvo o peão, né, que ele tinha gambitado para melhorar o meu desenvolvimento. A linha mais ardida seria se ele tivesse jogado aqui com dama por B7. Essa linha é um pouquinho mais ardida, mas de qualquer maneira, se isso acontecer nas suas partidas, não se preocupe, né? O cavalo de G protege aqui em E7 e tá todo mundo bem protegidinho aqui, ó. Tá tudo protegido, não tem nenhuma ameaça grave aqui na posição. Pode vir aqui um bispo F4 de repente,
mas dá tempo de você jogar aqui num contrajogo. Por exemplo, o torre B8 se toma aqui em C7, você pode trocar e tá caindo lá em B2. Legal, dá pra jogar isso daqui, né? Dá pra jogar tranquilo. Então é legal a gente fazer esses pequenos estudos, né? Estudar as nossas próprias partidas e poder jogar numa boa. Ele seguiu com dama por E6, aqui eu cobri, e agora ele jogou com trocas, dama toma, e aqui eu segui com bispo toma, eu quero desenvolver o meu bispo pra cá. Ele seguiu com roque, e eu segui com grande roque, né? E o que que tá acontecendo? Ele tem uma maioria de 4 contra 2 na ala do rei, e eu tenho uma maioria de 4 contra 2 na ala da dama. Eu tenho um peão passado e ele também. Loucura, né? Aqui seguimos com o bispo G5, ele ataca o meu bispo, e é claro que se eu tomar, de certa forma eu tô favorecendo a colocação do cavalo dele, ele começa a ameaçar uma série de entradas poderosas aqui na posição. Por isso aqui é H6, né? E H6 não só questiona o bispo, como tira a casa de G5 aqui do cavalo. Seguimos com o bispo toma, cavalo toma, e agora ele segue com o cavalo de bem D2. Tudo beleza, né? E aqui eu segui com o cavalo G6 de olho nessas maravilhosas casas aqui, vindo o cavalo aqui para F4, né? Ele poderia e deveria jogar um G3, ele preferiu jogar com um A3, aqui eu aproveitei e coloquei meu cavalo aqui em F4, mas não é que eu tô ganhando nem nada, eu só me sinto bem aqui, né? B4 foi jogado, aqui eu joguei um A6zinho para evitar aqui o avanço do peão, se avançar o outro caísse. Parei um pouquinho esses peões. G3 tirou meu cavalo daí, cavalo E2 com cheque, e depois que o rei sai, eu tenho a torre agora pressionando esse peão e fico ameaçando algumas manobras aqui, fico ameaçando pressionar o peão central, né? Torre de F em 1, ele ataca o meu cavalo e já protege o peão, cavalo C3, e aqui então, torre de A em C1 perseguindo aqui o meu cavalo. E aqui eu segui com lance malandro, torre E7. Aqui eu fiz uma provocação, eu dei a oportunidade dele errar, né? Porque aqui existe um tema tático, que ele pode tomar em E5 e ele elimina o defensor do meu cavalo. Então o meu cavalo na sequência. Mas esse lance não apenas foi um golpinho para ver se ele erra, ele também tem a ideia de me permitir intensificar a pressão para cima do peão de E, dobrar as torres da maneira que eu quiser, né? Eu ganho flexibilidade. Mas aqui eu permiti ele errar, ele não caiu nessa não. Se ele toma o meu peão, né, na tentativa de tomar meu cavalo depois, eu tomo de torre, né? E aí eu tô ameaçando esse cavalo aqui também. E eu fico com uma peça a mais, né? Então, não dá pra fazer isso. Ele percebeu aqui, acho que ele gastou um bom tempo aqui, deixa eu ver. Ele gastou aqui uns 30 segundos, ó, 40 segundos. E aí ele faz aqui esse lance E5, né? Então, fez o fino aí da posição, percebeu os perigos. Aqui eu sigo com G5, com a ideia de jogar G4. Claro, ele não permite, joga aqui um H3, torre de D em 8. Lembra que eu falei que ia dobrar as peças? Exatamente, dito e feito, né? E aqui ele pode ir para aqueles teminhas já, mas ele preferiu jogar aqui com o cavalo C4, trazendo uma super proteção para o peão. Sigo eu com B5, tiro o cachorro daí, o cavalo dele volta para B2, e aqui eu percebi que eu tô, né, meio cravado aqui, por isso eu joguei com o rei B7, trazendo uma proteção para o meu cavalo aqui de C6. E aqui sim ele decide tomar em D4. Cavalo toma e foi para aquele teminha, né? Então ele toma um peão, mas não é que eu tô perdendo o peão, porque agora eu também... vamos ver aqui as trocas, né? Cavalo toma, torre toma e agora eu recupero o meu peão. E a gente vai jogar esse final, né? Um final bem equilibrado, diga-se de passagem, mas ainda assim equilibrado em termos materiais, mas desequilibrado em termos de estrutura, né? 3 contra 2 aqui, 3 contra 2 lá, os reis em alas opostas, ainda tem muita luta. A partida seguiu com o cavalo D3, ataca a minha torre, tem que tomar cuidado com os duplos de cavalo, né? Tem que tomar alguns cuidados. Aqui eu acho que eu gastei bastante tempo aqui, gastei uns 20 segundos. Torre 2 aqui eu joguei na posição, ganhando flexibilidade aqui para minha torre. Cavalo C5 chegou de qualquer maneira, eu joguei aqui um rei A7, eu sei que eu me distancio do peão, mas pelo menos não tem mais cheque, né? Rei B6 poderia ter alguns cheques ainda, eu preferi manter aqui o meu rei fora dos cheques. E ele seguiu com torre D3 atacando o meu cavalo. Cavalo E6 eu quero muito trocar e eu fico defendendo aqui esse peão, ele não pode ser atacado. Se atacar esse peão, o meu rei chega tranquilo e eu vou tentar criar um peão passado. Eu achei que seria bom se isso acontecesse. Ele seguiu com o rei F3 aqui atacando a minha torre e aqui eu fui para uma decisão errada, né? Então a abertura foi bem jogada pelos dois jogadores. Ninguém ganhou na abertura, né? Ninguém ganhou em 10 lances. O meio jogo foi bem jogado pelos dois jogadores. Ninguém ficou ganhou na... Bem jogadinho. E agora a gente tá ainda no meio jogo e aqui eu faço uma besteira. Aqui eu vi que cavalo toma, tô ameaçando a torre também, mas eu fiz esse lance já intuindo que esse final ia ser difícil pra mim, né? O meu rei tá muito longe da maioria dos peões dele.
É uma besteira mesmo. Aqui eu tinha que ter jogado esse lance aqui. O jogo vai embora aqui com chances para os dois lados, né? O jogo pode ir tranquilamente aqui seguir dessa maneira e se desenvolver aqui com igualdade, né? Mas aqui eu fui para essa besteira. Cavalo toma. Ele toma minha torre, eu tomo a torre dele. Ah, legal, trocamos tudo, legal. Só que agora meu rei tá longe demais. Ele vai mandar um F4 e a casa caiu, né? E agora é o seguinte, rei B6 foi jogado. Rei D4, único lance, exclama. Rei E4 empata, pra vocês terem ideia. É rei D4 mesmo aqui, controlando a casa de C5, né? Então ele fez o fino aqui da posição e aqui ele tá ganho. Só que agora é o seguinte, a abertura foi... Jogamos igual, meio jogo eu joguei pior, né? Eu joguei pior, eu errei. E vamos entrar no final. Agora que eu quero saber se ele sabe jogar esse final. Por isso que eu não abandonei aqui não. Eu quero saber se ele sabe jogar esse final. Vou criar dificuldade. Rei C6 eu joguei aqui. E aqui eles disparam F4, claro. Aqui peão toma. E eu tento trazer o meu rei um pouquinho mais perto, rei D6. Ele segue com F5 e agora o meu rei aqui tá bloqueado e eu preciso passar a vez. Eu pensei em jogar C6 ou jogar H5. Falei, vou jogar um H5 porque se o rei dele vier pra essas bandas depois, né? Quando meu rei tiver que ir atrás do peão dele, se ele vier pra essas bandas, pelo menos o meu peãozinho de H já tá uma casinha pra cima, né? Mas aqui eu já tô perdido. H5 eu joguei, ele seguiu com H4 e aqui só sobrou o C6, né? Não sobrou mais nada. E aqui brancas jogam e ganham, só que só tem um lance que ganha, né? Aliás, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que ganha para as brancas, vale a pena, né? Somente um. E é engraçado que só tem um que ganha, um que empata e um que perde aqui. É que rei E3 perde mesmo, ninguém vai jogar um rei E3, né? E permitir aqui o rei chegar em E5 e ganhar um peão aqui de graça, né? Então o rei E3 perde e merece mesmo perder. Agora, o lance que ganha não é F6, o lance que ganha aqui é rei E4, galera. Não é fácil o final, né? Por isso que vale a pena jogar finais, você coloca à prova o seu adversário. Aqui ele tem que jogar rei E4 e não é muito intuitivo. Por que ele não quis jogar rei E4? Porque aqui eu posso jogar C5, né? O ponto todo é que depois de peão toma, o peão dele avança, o meu rei tenta chegar, mas o rei dele pode flanquear por aqui, ó, né? Então ele vem pra cá, ó, e agora o meu rei não chega no peão, né? E aí por mais que eu tente promover o meu peão, não dá tempo, ele chega primeiro, né? Eu tento segurar e não dá mais, né? Aqui não dá mais. Qualquer lance que eu fizer, ele promove. E aqui, good game, né? Então aqui o lance que ganha é o lance rei E4. Ele jogou F6, a hora que ele jogou F6 eu falei, vambora, tô no jogo, né? Tô sentindo que ele errou, né? Senti aqui que ele errou, porque agora o meu rei encosta no peão dele. Tudo bem, eu entendi a sacada dele. Ele vai encostar agora nos meus peões e tudo mais, mas eu tenho jogo aqui, né? Eu também vou promover o meu, né? Então aqui rei E6, tô na luta, F7. Não adianta muito esses lances, né? Mas eu entendi que ele tentou deslocar o meu rei um pouco mais para baixo. Mas ok, aqui rei por F7, rei C5 e agora rei F6, eu vou atrás do peão dele, ele vai atrás dos meus, rei por C6, rei F5, eu não tem outro jeito, galera. Aqui é importante falar o seguinte, né? Nesse momento aqui não adianta eu querer ir pra lá, né? Aqui, galera, é tudo ou nada, né? Eu não consigo mais defender esses peões, né? Então não adianta eu ir pra lá, lá eu vou perder. E aqui eu tenho que tentar alguma coisa. Então rei F6 aqui, né? Rei toma, rei F5, rei B6, rei G4, única. Aqui rei toma, ele tem um peão a mais, mas o final é empatado, porque a gente vai promover e dama dá muito cheque. Aqui eu tirei o rei pra G5 já... Prevendo que... Aqui é o seguinte, pessoal, por que rei G5, né? O rei dele não chega, olha só. Aqui é o quadrado de promoção do peão, ó. O rei dele não chega, então eu não preciso do meu rei para ajudar mais o meu peão. O meu rei eu preciso encostar no dele, né? Porque eu vou promover para a dama, ele também, eu preciso levar o meu rei para lá, né? Então por isso o rei G5. Ele seguiu aqui com um lance errado aqui na posição. Ele seguiu com o lance A4, galera. Esse lance aqui perde a partida. Aqui ele pode empatar. O melhor que ele pode fazer aqui é empatar. Ele tem que tirar o rei. O ponto todo é o seguinte. Os peões ainda não cruzaram essa linha que divide o tabuleiro numa simetria, né? Essa linha aqui imaginária aqui que divide na quarta casa aqui que divide o tabuleiro. Nenhum peão atravessou essa linha. Quem atravessar primeiro essa linha promove primeiro. O ponto todo é que aqui eu promovo controlando essa diagonal. Ele não pode avançar esse peão, ele tem que jogar qualquer lance de rei aqui, ó, rei A5, por exemplo. E aqui eu vou promover primeiro, quando eu promover ele também vai promover. E ele tem um peão a mais.
Dá pra empatar de negras isso, mas vai dar trabalho. Já vi gente sair 3 da manhã em torneio, em final assim, pra empatar, porque vai ficar jogando. Quem tem um peão a mais quer ganhar, né? Mas dá pra empatar. No entanto, aqui ele me joga o lance A4. E galera, como é o xadrez? Finais. Ele jogou na abertura, jogamos de igual para igual. No meio jogo eu joguei pior. Mas aqui no finais ele não somente deixou eu igualar uma posição perdida, como agora eu tô ganho. Porque agora eu vou promover controlando essa diagonal. Aqui eu sigo disparando peão, ele também, eu avanço e aqui ele percebeu a besteira, né? Porque se ele continuar avançando, olha só o que vai acontecer, né? Eu promovo controlando a casa de promoção, né? Aqui ele percebeu a besteira, tentou trazer o rei, eu promovo, eu subo, ele tenta trazer os peões e agora ele vai tentar, né? Dar trabalho aqui com o rei e esses dois peões aqui contra a minha dama, mas aqui tem que tomar cuidado, né? Ele ainda pode conseguir empatar ou até mesmo ganhar aí se ele avançar demais com esses peões, né? Então aqui a técnica é trazer a dama para casa de promoção. Não, eu não posso permitir que ele avance esses peões, mas aqui não é fácil dele avançar, né? Tá caindo esse. Então, mas eu preferi dar um cheque aqui só para deixar o rei dele ali um pouquinho mais distante. E aqui traz o rei, né? Aqui, claro, ele avança, cai, o peão tá cravado além de tudo. Ele tenta descravar, traz o rei para perto. E agora o peão dele vai promover, mas não é problema, né? A gente dá um cheque aqui. E de fato aqui eu poderia dar checkmate. Mas eu tenho mais na minha cabeça o padrão de como ganhar esse final, né? Aqui era só dar um mate em um, mas eu não vi. Então aqui eu fui pro padrãozinho, que é essa técnica, né? De você jogar o rei e ganhar um tempo para trazer o rei mais para perto, né? E aí sim eu fui usando essa técnica e aqui sim a gente chega na posição onde eu vou dar mate, né? Então aqui o rei dele sai de novo, eu cravo o peão, esse peão caiu, né? E aqui eu vou dar mate em alguns lances. Por isso ele abandonou aí a partida. Eu tinha 10 segundos, dá pra dar mate aqui em 10 segundos. Já podia ter finalizado, né? Mas aqui eu acabei jogando muito rápido, onde eu conhecia e não calculei ali, não procurei o mate em um, né? Mas é isso, galera. Essa foi a partida. Queria mostrar pra vocês várias coisas, né? O quão importante é você analisar suas próprias partidas, né? Poxa, ainda mais quando você perder em 10 lances, né? Pelo amor de Deus, dá uma olhada lá o que aconteceu, foi grave, né? E aí depois não erra mais. Né? E também não desistir, né? Jogou legal a abertura, meio jogo foi um pouco mais desafiador, chegou no final, joga o final. O adversário ele tem que ganhar nas 3 fases para merecer a vitória, né? E aqui ele jogou mal ao final e até mereceu a derrota, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!